Bom, galera, vamos lá. Primeiramente, eu gostaria de falar com vocês que para responder essa pergunta existem duas respostas diferentes, duas vertentes que acredito eu que vocês irão concordar com pelo menos uma das duas até o final desse vídeo. E a primeira resposta, a primeira coisa que eu acho que faz total sentido seria o roteiro, porque o roteiro, né, é o grande culpado pelos guerreiros Z, Tenshinhan, Kuririn, Yantia, até mesmo o Caos, terem esse grande aumento de poder treinando apenas durante 11 meses com o Kami-sama. Por que eu tô falando isso? Porque se você puxar no clássico, a gente tem um Goku treinando durante 3 anos e não consegue sair muito daquilo. Ele chega no máximo a 416 de poder de luta, quando luta contra o Raditz. Então assim, é muito pouco comparado aos guerreiros Z que treinaram por muito menos tempo. E por que eu tô falando que isso é culpa do roteiro? Porque até então, o Goku lá naquela época ainda, digamos assim, Dragon Ball clássico, mas no mangá a gente sabe que não tem esse negócio de clássico de Z, mas vamos botar como um Dragon Ball clássico. Lá no Dragon Ball clássico, ele ainda era um ser humano, porque assim, a gente não tinha esse conceito de Saiyajin. Então por isso o Goku não tinha toda essa evolução, todo esse potencial que tinha o Goku a partir de Dragon Ball Z, onde ele descobre que era um Saiyajin. E aí aparece Zenkai, aparece tudo esse potencial que gera a raça dos Saiyajins. Lá no clássico, o Goku ainda não tinha esse conceito na obra Dragon Ball. Então por isso que ele foi evoluindo aos poucos, bem lentamente. Tanto é que a gente tem um Goku do clássico para o Z, ele não evolui tanto assim. Ele chegou no máximo ali, né, a 416 de poder de luta, quando luta contra o Raditz. É claro que ele tem um certo aumento até 924, quando ele dá aquele Kamehameha no Raditz, mas é só quando ele dá uma técnica especial, digamos assim, tipo o Kamehameha. Então ele não tinha tanto poder de luta, pensando no ponto de vista do roteiro, que não tinha ainda esse conceito de Saiyajin. Mas se você for transferir essa parte do ser humano, essa parte de terráqueo, para os guerreiros Z que treinaram com o Kami-sama já em Dragon Ball Z, o Kuririn, o Tenshinhan, o Yantia e o Caos, e eles terem essa evolução, acaba fazendo menos sentido ainda, porque eles também são seres humanos, são terráqueos e tiveram mais evolução que o Goku assim mesmo. Isso sem pegar o fato de que Goku, já em Dragon Ball clássico, era considerado o mais forte, era o cara que tinha mais potencial que os demais. Como assim? Porque lá no 21º torneio, ele treinou junto com o Mestre Kami e o Kuririn, certo? E mesmo assim, ele conseguiu alcançar basicamente ali o nível do Mestre Kami e ultrapassar muito o Kuririn, mesmo treinando junto com ele. Então você já entende que Goku era mais forte. Então se você pegar, partindo desse ponto de vista, acaba fazendo menos sentido ainda os guerreiros Z tendo o mesmo treinamento que o Goku, mesmo que fosse em Dragon Ball Z, e ficarem, vamos botar aí, umas 6, 7 vezes mais poderosos do que eles eram antes. Porque se você pegar o Kuririn, no começo de Dragon Ball Z, ele tá marcando lá naquele rastreador que a Bulma mediu, né, o seu poder, tá marcando 209 de poder de luta. É claro, ele tá com o Ki abaixado. Então se ele elevar o Ki, o Kuririn, ele poderia chegar até o nível do Goku, por exemplo, da saga do Piccolo Daimao. Então você entende que ele ficou muito mais poderoso nesse curto período de tempo. Agora, se você for incluir esse conceito de Saiyajin, o negócio passa a fazer menos sentido ainda. Por quê? Porque a gente tem os Saiyajins com uma raça que é guerreira, uma raça que tem um potencial gigantesco a evoluir, que não tem limite. A gente sabe disso porque hoje em dia os Saiyajins estão com níveis de deuses. Então, se você comparar ele com os terráqueos agora, com os guerreiros Z agora, chega a ser covardia. Então, se você pegar todo esse potencial e jogar no Goku, a gente considera que o Goku deveria ficar muito mais poderoso que os guerreiros Z lá quando treinou com o Kami-sama, até porque treinou 3 vezes mais do que os próprios guerreiros Z. E outra coisa que é bom considerar, como o Saiyajin tem todo esse potencial a evoluir, justamente por quê? Porque os Saiyajins, eles são mais resistentes. Você nota que se o Goku e o Vegeta conseguiram aguentar aquela gravidade toda que eles aguentaram, o Goku aguentou 100 de gravidade, o Vegeta aguentou até 300, 400 de gravidade, é por quê? É porque eles são Saiyajins, então ele tem esse benefício. Além do benefício do Zenkai, que foi introduzido também em Dragon Ball Z. Eles têm esse benefício de evoluir através do quase morte e se recuperarem e ficarem cada vez mais poderosos. Então, se você for incluir tudo isso daí, ainda fica mais desproporcional, né? Esse aumento que os guerreiros Z tiveram em Dragon Ball Z relacionado ao Goku de Dragon Ball clássico. E tem outra coisa que também é bom te levar em consideração, que é um diálogo que tem
entre o Piccolo e o Goku assim que o Goku acorda lá, né, do seu vírus do coração, lá na Saga Cell, que eu vou ler para vocês agora. Bem pensado, mas ninguém conseguiu passar um ano dentro daquele salão. Até você, em uma ocasião anterior, mal aguentou ficar um mês. Então, por esse diálogo aqui do Piccolo, por essa fala aqui do Piccolo, a gente entende que o Goku, durante aquele período lá de treinamento com o Kami-sama, ele até tentou treinar na sala do tempo e ficou durante um mês lá. É claro que ele mal aguentou ficar, mas ficou, galera. Então a gente ainda tem esse benefício ainda pro Goku durante esses 3 anos que ele ficou treinando com o Kami-sama. Então era para ele ter ficado muito mais poderoso do que isso. E quando você pega os Guerreiros Z já em Dragon Ball Z treinando para lutar contra os Saiyajins e tem todo esse aumento de poder nesse curto período, mas não existe nenhuma citação que eles treinaram na sala do tempo, a gente passa a entender mais uma vez aqui que isso não faz sentido e que o roteiro, sim, favoreceu para que os Guerreiros Z ficassem muito mais poderosos do que eles eram antes e também do que o próprio Goku lá em Dragon Ball Clássico. Por quê? Porque a ameaça seria muito maior, que seria o caso Vegeta e o Nappa. Então eles teriam que ficar muito mais poderosos para que eles conseguissem pelo menos fazer alguma coisa contra os Saiyajins. Porque, galera, realmente não faz sentido. Você pega o Caos. O Caos está marcando 610 de poder de luta. O Caos era 2 vezes, um pouco mais que isso, 2 vezes mais poderoso que o Goku lá que lutou com o Piccolo Daimao. Então, se o Caos de Dragon Ball Z lutasse contra o Goku, ele ganharia, galera. Se o Caos lutasse contra o Piccolo Daimao, ele também ganharia. Só para você ter noção do poder do Caos que ele adquiriu, né, treinando com o Kami-sama, e o Goku não conseguiu esse poder. Então você entende que isso não faz nenhum sentido. E se você colocar o Goku de Dragon Ball Z com 416 de poder de luta, o Caos ainda supera esse poder do Goku, como você tem aqui antes. O Goku dando um Kamehameha, chega a 924, fica bem mais poderoso, né? Mas o Goku normal ali, ele é mais fraco, ele é inferior ao poder do Caos, que tinha 610. Então você entende que sim, o roteiro forçou demais para que eles ficassem muito mais poderosos, para assim estarem bem mais preparados para a chegada dos Saiyajins. Agora, se você quiser pensar de um outro ponto de vista, do ponto de vista que dá a coerência para que eles ficassem com todo esse poder após o treinamento com o Kami-sama, é o seguinte: você pode considerar que eles ficaram tão poderosos assim porque treinaram em equipe, treinaram em grupo. Até porque a gente sabe que o Goku subiu sozinho lá pro tempo de Kami-sama. Então ele treinou basicamente sozinho. Ele e o Sr. Popo, mas isso a gente também inclui no treinamento dos Guerreiros Z. Por quê? Porque eles também treinaram com o Sr. Popo, treinaram com o Kami-sama e treinaram em grupo. Ali o Yantia, Tenshinhan, o Caos, o Kuririn e o próprio Yajirobe. É claro, no mangá a gente não tem ali, né, certeza de como foi esse treinamento. Só mostrou que o Kami-sama ensinou tudo o que ele podia ensinar para eles e depois mandou eles descerem da torre para poderem aprimorarem as suas técnicas. Só isso. A mesmíssima coisa com o Goku. No anime a gente viu todo aquele treinamento lá com o Sr. Popo, mas no mangá não teve. No mangá teve o Goku treinando com o Sr. Popo ali, dois quadrozinhos ali rapidinho, e passou o tempo diretamente pro treino de artes marciais, né, que seria o último lá de Dragon Ball Clássico. Mas se você colocar isso na balança, que os Guerreiros Z treinaram em equipe, treinaram em grupo, isso acaba fazendo você pensar que toda essa evolução que eles tiveram a ponto de ficarem muito mais poderosos que o Goku lá de Dragon Ball Clássico, que treinou durante 3 anos, fazer muito mais sentido, porque eles treinaram em equipe, né? Treinaram em grupo. Então isso faz a gente pensar dessa forma. E isso também, galera, se aplica ao treinamento que eles tiveram lá com o Sr. Kaiô, porque a gente sabe que foi Yantia, Tenshinhan e Caos. O Piccolo não ficou muito tempo lá, mas o Yantia, por exemplo, ficou 130 dias. E o Tenshinhan e o Caos ficaram 260. Então você entende que sim, isso acaba favorecendo o treinamento dos Guerreiros Z, fazendo com que eles ficassem mais fortes e tivessem uma evolução maior do que o próprio Goku lá de Dragon Ball Clássico e também o Goku, né, lá do planeta do Sr. Kaiô.